Pessoal, novamente bem-vindos ao canal e continuando o nosso assunto sobre os tipos de reprodução. Na primeira videoaula acerca desse assunto nós trabalhamos a reprodução assexuada e alguns tipos de reprodução assexuada comum entre os seres vivos. E nessa videoaula o nosso objetivo é trabalhar a reprodução sexuada. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse conteúdo. Bom, a reprodução sexuada ela envolve a participação de dois organismos, né, o macho e a fêmea. Ocorre a produção de gametas, que são as células reprodutoras. No caso dos animais, os gametas seriam respectivamente o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo ou ovócito, que é o gameta feminino. Nas plantas, esses gametas vão receber nomes diferenciados. Por exemplo, o gameta feminino das plantas é chamado de oosfera e o gameta masculino é chamado de anterozoide. Mas as plantas também produzem gametas, ou seja, células reprodutoras, portanto, elas também realizam a reprodução sexuada. Ocorre a fecundação, que é a união entre os gametas, e ela contribui para a variabilidade genética, uma vez que vai ocorrer mistura de material genético, né? Os gametas são células haploides, ou seja, apresentam a metade do número de cromossomos originalmente, né, presente no organismo de um ser vivo, por isso são representados aqui por N. N é igual a 23, ou seja, na espécie humana os gametas apresentam 23 cromossomos. A união entre eles, mediante a fecundação, produz o zigoto ou célula-ovo, que é a primeira célula de um organismo, e essa célula é diploide, ou seja, ela é 2 Ns. 2 vezes 23 vai dar 46, que é o número total de cromossomos presente em uma célula diploide humana. Tá? Então, os gametas, eles transportam metade do número de cromossomos originalmente presente no organismo de um ser vivo, porque a partir da união entre eles vai ocorrer mistura entre esse material genético, formando o zigoto ou célula-ovo com exatamente, no nosso caso, né, no caso da espécie humana, com exatamente 46 cromossomos. Animais dioicos e monóicos. Com relação aos animais, eles podem ser classificados nesses dois grupos. Os dioicos são aqueles que apresentam sexos separados, ou seja, o masculino e o feminino, como acontece com o leão, com as aves, né, como o pavão, na nossa espécie humana. Em alguns animais, como a gente observa aqui, no caso do leão, no caso do pavão, ocorre aquilo que nós chamamos de dimorfismo sexual, que é quando o macho tem características diferenciadas em relação à fêmea. No caso do leão, o macho, não é isso? Ele apresenta a juba, a leoa não tem essa característica. No caso do pavão, né, quem apresenta um colorido bonito e a cauda bonita também chamativa é o macho. A fêmea do pavão, quem não conhece, vê, acha que é uma espécie totalmente diferente. Então, esse é o chamado dimorfismo sexual que ocorre em algumas espécies dioicas. Os seres dioicos, ou seja, animais dioicos, apresentam sexos separados, masculino e feminino. E existem também os monóicos, também chamados de hermafroditas. Os animais monóicos ou hermafroditas, eles apresentam os dois sistemas reprodutores, masculino e feminino, em um único organismo. Tá? Então, os hermafroditas ou monóicos apresentam tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino, como é o caso aqui da minhoca e do caramujo ou do caracol, tá? Curiosamente, esses animais, apesar de serem hermafroditas, eles não se autofecundam, ou seja, eles não dão conta de se reproduzir sozinhos. O que eles fazem? Eles realizam aquilo que nós chamamos de fecundação cruzada, onde eles se unem, no caso a minhoca se une a uma outra minhoca, trocando espermatozoides entre si. A mesma coisa acontece com o caramujo. Um passa espermatozoides para o outro, de maneira que os dois irão produzir ovos, né, da onde sairão os filhotes, tá bom? Então, os animais monóicos ou hermafroditas, eles são assim chamados porque eles apresentam os dois sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, em um único organismo.
A fecundação, que é uma característica exclusiva da reprodução sexuada, a união entre os gametas para formar um novo indivíduo, né? A união, no caso dos animais, é a união do espermatozoide com um óvulo para formar o zigoto ou célula-ovo, que é a primeira célula de um organismo. E existem dois tipos de fecundação: a fecundação interna, que é aquela que vai ocorrer dentro do corpo da fêmea, ou seja, o macho tem um órgão especial, o qual ele usa para introduzir espermatozoides dentro do organismo da fêmea, proporcionando um ambiente adequado para que o embrião se desenvolva, né? Ele fica mais protegido das agressões do meio. E, no caso, é a fecundação que favorece os animais de hábitos terrestres, como aves, mamíferos, répteis, realizam a fecundação interna. Ou seja, os animais que têm fecundação interna, eles não necessitam da água para a reprodução. Já os que realizam a fecundação externa, eles necessitam da água para se reproduzir. Por quê? Porque a fecundação externa ela vai ocorrer fora do corpo materno, isto é, sem acasalamento. Tanto o macho quanto a fêmea lançam os gametas na água, e é na água que vai ocorrer o encontro entre eles, formando, não é isso, o ovo. No caso são animais ovíparos, um ovo, só que no caso os peixes e anfíbios, o ovo não apresenta casca protetora, a casca calcária, eles apresentam apenas uma membrana gelatinosa que protege o embrião. Porque a função da casca calcária presente no ovo, por exemplo, da galinha e das demais aves, é proteger o embrião da desidratação. No caso do ovo do anfíbio ou do peixe, esse embrião já vai ficar na água, então não é necessário a casca calcária, tá bom? Mas o fato é que na fecundação externa, a fecundação vai ocorrer fora do organismo da fêmea, ou seja, no ambiente aquático, porque se for no ambiente terrestre seco, os ovos desidratam e morrem, e aí não há oportunidade de ocorrer a reprodução. E um detalhe interessante é que na fecundação externa, o número de gametas liberados é muito maior do que na fecundação interna. Por quê? A fecundação externa, o embrião vai ficar exposto ao ambiente, então a maioria vai acabar morrendo. Tem que liberar muitos gametas, que é para ter oportunidade de algum se salvar, né, e se ocorrer a fecundação e esse indivíduo chegar até a fase adulta. Na fecundação interna, isso não é necessário, uma vez que a fecundação, o encontro dos gametas é favorecido pelo fato de ocorrer dentro do corpo da fêmea. Animais ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Então, como se desenvolve o novo animal após a fecundação? Nos animais, o desenvolvimento do embrião pode ocorrer dentro do corpo materno ou no exterior do corpo materno, ou seja, fora do corpo materno. Dependendo do modo como o embrião se desenvolve, eles podem ser vivíparos, que é o que acontece, por exemplo, com os mamíferos, onde o embrião desenvolve-se no interior do corpo materno, recebendo da mãe aí proteção, nutrientes, gás oxigênio para se desenvolver. No caso dos mamíferos, a maioria dos mamíferos são dotados de placenta e de cordão umbilical. A placenta e o cordão umbilical permite a ligação entre o organismo do feto que está se desenvolvendo e o organismo da mãe, para que ocorra o transporte de água, nutrientes, gás oxigênio do corpo da mãe para o organismo do filhote que está se desenvolvendo ali. Tá? Então, os animais vivíparos, o embrião desenvolve-se diretamente dentro do corpo da mãe, geralmente, óbvio, com a ajuda da placenta e do cordão umbilical. E existem as espécies que produzem ovos, o embrião se desenvolve em ovos. Nesse caso, onde o embrião se desenvolve em ovos, nós temos duas categorias: os ovovivíparos, que é quando o embrião desenvolve-se dentro de um ovo, só que esse ovo permanece dentro do corpo materno, ou seja, a fêmea produz o ovo após a fecundação e esse ovo, curiosamente, não é depositado no ambiente terrestre. Ele permanece dentro do corpo da fêmea até que ocorra o nascimento. Aí, quando os filhotes nascem, eles eclodem do ovo e a fêmea já libera os filhotes com a casca do ovo, tudo junto. É o que acontece com a maioria das espécies de tubarões, que são ovovivíparos, e também com certas cobras, como a sucuri, por exemplo, que se encaixa nesse grupo aí. E nós temos os ovíparos, que é o caso das aves. Os seres ovíparos, o embrião desenvolve-se fora do corpo materno dentro de um ovo, ou seja,
o filhote, o embrião está se desenvolvendo dentro do ovo, só que esse ovo vai ser depositado no ambiente, como que acontece com as aves. Não é isso? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês um pouquinho acerca das principais características da reprodução sexuada, os tipos de desenvolvimento que o embrião pode ter, os seres dioicos e monóicos. Espero que tenham, aliás, perdão, gostado. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o vídeo e sempre nos apoie aqui no canal. Valeu, gente, até a próxima.